Então vamos lá para o capítulo 13 de Mateus. Capítulo 13 de Mateus, ele fala sobre várias parábolas. E a parábola que eu quero estudar com os irmãos essa noite é a parábola do joio e do trigo. Então, eu vou ler o final da parábola, tá? Vou ler o final da parábola, porque eu quero concluir nela. Então a Bíblia diz assim: assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação do mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Meu Pai, que todos nós, ó Senhor Deus, possamos ouvir a Tua palavra nessa noite. Que todos nós possamos, ó Senhor Deus, aprender, ó Pai, sobre a consumação do mundo. Que todos nós possamos aprender que nem todos os que estão ao nosso lado são trigo, ó Pai, mas te clamar por misericórdia, para que a gente não julgue ninguém, deixando, ó Senhor Deus, para a consumação do mundo. Que nós, ó Senhor Deus, possamos cuidar de todas as pessoas, daqueles que são trigo e daqueles que são joio também. Nos ajude a cuidar deles, ó Pai, para que assim o Teu nome seja glorificado através das nossas boas obras, e não nos deixe, Senhor Deus, julgar. Não nos deixe, ó Pai, de forma nenhuma desprezar pessoas, mas que o Senhor, um dia, ó Pai, faça o que deve ser feito na vida de cada um, na vida do trigo, que eles possam resplandecer como o sol no Teu reino, do joio, ó Pai, que eles sofram a consequência de estar longe da Tua pessoa, mas que em tudo o Senhor seja glorificado, e que nós possamos ser usados para que mais e mais pessoas se tornem trigo, ó Pai, possam ser boa semente, em nome de Jesus, amém. Muito bem, joia. Aqui nós estamos falando da parábola do joio e do trigo. Parábola, vamos sempre lembrar, parábola é uma narrativa. Ela pode ser verdade ou não, pode ser imaginativa, uma parábola, ela pode. Neste caso, essa parábola fazia parte da vida dessas pessoas. Daqui a pouquinho vou falar rapidamente sobre isso. Mas uma parábola pode ser imaginativa. A gente não sabe, por exemplo, se a parábola do bom samaritano ou a parábola do filho pródigo aconteceu. Esta é uma parábola que possivelmente tenha acontecido. Olha, quer ver? Olha só. Perdão, aqui, ó. O verso 45, porque aqui tem várias parábolas, né? No verso 45, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante. A próxima, perdão, não é essa não, a próxima. Igualmente, verso 47. Igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada no mar, e que apanha toda a qualidade de peixes. Continue a parábola, isso pode acontecer. Então, uma parábola, ela pode ser imaginativa, ou seja, a história pode não ter acontecido, ou ela pode ser uma história verdadeira, tá? E a parábola tem como objetivo nos contar uma verdade. Aí sim, as parábolas de Cristo, elas têm como objetivo nos contar uma verdade, nem sempre entendida. Então eu quero sempre deixar claro, todas as vezes que falar de qualquer parábola, que nem sempre elas são entendidas. Olhe só esta parábola aqui, nós vamos para o verso 34. Vamos lá. Verso 34 diz assim: tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. Está vendo? Então,
os seus discípulos, eles não entenderam. Só que eles tinham o privilégio de olhar para Cristo e de Cristo poder explicar-lhes as parábolas. Aí eu quero que você perceba uma outra coisa, né? Nem sempre ela é entendida. E o apóstolo, como eu sempre tenho tentado ensinar os irmãos aqui, o apóstolo, o que ele faz? Ele traduz para nós parte do Novo Testamento, sempre desse jeito. Você percebeu que ele está falando aqui, ó, verso 35, em Mateus tem, acho que 60 citações do Velho Testamento, 60. A Bíblia está falando aqui para nós, no verso 35, Mateus, lembre-se que o evangelho de Mateus é um evangelho escrito para os judeus, então por isso de tanta citação do Velho Testamento. No verso 35 ele diz, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta que disse. O que o profeta disse? O profeta disse, abrirei a minha boca em palavras, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. E isto é Mateus traduzindo o Velho Testamento para nós. Quem é este profeta? Aí você vai procurar quem é. Na verdade, esse profeta é Asaf. Salmo 78, por favor. Olha só. Livro dos Salmos, capítulo 78. No verso 2, você vê o que o apóstolo Mateus está usando para nos ensinar, porque Cristo usava a parábola, tinha que cumprir a palavra, como ele estava dizendo. Abrirei a minha boca numa parábola, falarei enigmas da antiguidade. Então, é assim, o apóstolo Mateus está nos ajudando a entender parte das escrituras. Então a gente percebe que nem todo mundo entendia. Jesus, né, algumas pessoas dizem assim, Jesus usa parábolas para que as pessoas pudessem entender de uma forma mais fácil, mais clara. Era para que as pessoas aprendessem. Meus irmãos, eu não descarto de forma nenhuma os recursos para facilitar o ensino. Eu sou um professor, né? Aqui deve ter aluno meu, né? Perdão, pessoas que já foram alunas minhas aqui, ó. O Saulinho foi um aluno meu, está aqui comigo. A Priscila, né, está comigo aqui, já foi minha aluna. Não sei se a Sossô está aqui com a gente. Eu já tive vários alunos que ou passaram por Vila São José, ou estiveram, né, foram membros dessa igreja. É claro que a gente usa recursos, a gente tem que usar. A gente brinca, por exemplo. A gente usa o lúdico. A gente usa aula expositiva, a gente usa vídeo, a gente usa exemplos mentais. Eu sei disso, eu não, de forma nenhuma, eu vou descartar qualquer recurso. Mas vamos lá. O livro dos Salmos está falando sobre enigmas. Enigmas, tá? Aqui abrirei a minha boca em parábolas, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Irmãos, todo mundo vai entender? Eu vou dizer uma coisa a você. Se Jesus fosse direto, que, imagine, muitos podem até reclamar de Cristo, podem até reclamar, por que não é direto então? Por que falar através de parábolas? Se Cristo fosse direto, nem todo mundo creria. É claro que isso aqui facilitou sim, que algumas pessoas pudessem aprender o que Cristo queria de uma forma diferente. Mas meu irmão, eu vou dizer para você, muitas vezes, as pessoas não entenderam. Daí alguém fala, Cristo não podia ser direto, porque esse seria um modo das pessoas ensinarem, era comum esse ensino na época de Cristo. Então tá bom, então vamos falar que Jesus fazia isso, porque era comum em sua época, não que era para facilitar, é que para alguns facilitou, para outros não, quer ver? Para outros não. Quando você vai no mesmo capítulo 13, nós temos a parábola do semeador. No verso 10, depois dele contar a parábola do semeador, o que a gente lê no verso 10 de Mateus 13? E cercando-se dele os discípulos, disseram-lhe, por que lhes falas por parábolas? Está vendo? Talvez, por que você não fala diretamente? Por que o Senhor não é mais claro? Ele respondendo disse-lhes, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Então, se alegre, você que crê em Cristo. Você que crê no Senhor Jesus, se alegre, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino. Então eu quero mais uma vez, vou falar
pretendo falar várias vezes essa noite, o reino já está aqui. Por que que o reino está aqui? Porque você está aqui, você está aqui, você está aqui. Pessoas vieram trabalhar hoje para que o culto acontecesse. O reino está aqui. É por causa disso. E aqui, ó, a gente tem que fazer a luz de Cristo brilhar entre nós. Daqui a gente tem que fazer a luz de Cristo brilhar. Depois que a gente for embora, a gente vai brilhar nas nossas casas, com as nossas crianças, nossas esposas, né? No caso dos irmãos solteiros, com seus pais e irmãos. É isso que vai acontecer. A gente tem que brilhar. A vós é dado conhecer os mistérios do reino. Então, é mistério, mas você pode saber. Muito bem. Vamos continuar. Mas a eles não lhe é dado. Viu? É para que as pessoas entendam as parábolas? Não, irmãos, é que elas podem entender. Elas, na verdade, podiam entender. Neste caso aqui, nós temos o privilégio do Senhor Jesus ter explicado aos apóstolos e Mateus ter relatado para a gente a explicação. Daqui a pouco nós vamos ver a explicação. Neste caso aqui, a parábola do semeador também foi explicada. Mas se você perceber, a parábola do grão de mostarda não foi. A parábola do fermento não foi. A parábola do homem que escondeu o tesouro no campo não foi. Certo? Dos peixes também não foi. Então, duas parábolas aqui a gente sabe que foram explicadas, mas outras não foram explicadas. Então, a esses que não foram explicadas, por exemplo, nós temos o Santo Espírito. Esse livro está sendo interpretado há 2000 anos. Então é claro que a gente vai aprendendo com ele. Durante esses 2000 anos, muitas pessoas falaram coisas erradas em relação às parábolas também. Não falaram só coisas certas, mas existe um consenso. É isso que eu estou querendo dizer aos irmãos. No verso 10, a gente está vendo que nem todos, nós já estamos no verso 11, né? Desculpa. Nem todos entendem, mas a eles não lhe é dado, porque aquele que tem, se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhe falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. Perceberam? Então, vamos sempre lembrar, por que Cristo falou por parábolas? Se você quer um texto bíblico, pega essa parte aqui e veja o que o apóstolo falou, que ele tinha que cumprir o que o profeta disse. Isso é uma coisa. Por que Cristo usou parábolas? Porque era o método utilizado naquela época. Por que Cristo usou parábolas? Porque para nós que cremos em Cristo, nos é dados os mistérios, para que a gente descubra, e a gente sabe das coisas, muitas coisas. E para aqueles que não têm fé em Jesus Cristo, eles não entendem. É por isso que ele falou por parábolas. Não era para simplesmente ensinar o povo e o povo compreendesse de uma melhor forma. Não, existem outros motivos, e um deles é até que eles não compreendam. É difícil, hein? Mas é deste jeito, meus irmãos. Muito bem. Aí a gente entra na parábola do joio e do trigo, verso 24. Vamos lá. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas dormindo veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Veja a diferença entre o joio e o trigo. Eu não vou discutir este verso 26, mas eu gostaria que você olhasse a diferença entre o joio e o trigo. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos, juntos até a ceifa. E por ocasião direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Então, se você estivesse aqui comigo, eu ia perguntar: quem são os personagens, o que é importante neste texto? Como vocês não estão aqui com a gente, para a gente fazer aquela chamada oral,
eu já vou direto para a explicação da nossa parábola, porque esta foi explicada. Ó, explicada. Lembra de manhã? Das dobras? Lembra? Quem complica, dobra. Lembra? Quem explica, traz para fora. Então, quem explica, tira todas as dobras também. E aí o Senhor Jesus, a parábola estava dobrada para os apóstolos. Aí o Senhor Jesus vem e explica para eles. Então vamos lá. Por favor, verso 37. Porque agora você vai marcando aí o que é cada coisa nesta parábola, tá? Então, vamos lá. Verso 37. Verso 36, né, diz assim: então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio e do campo. E ele, respondendo, disse-lhes: o que semeia a boa semente é o filho do homem. Verso 38. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa o fim do mundo, e os ceifeiros, os anjos. Pronto, é isso que importa para a gente agora. Então vamos lá. A Bíblia está nos falando sobre um homem que plantou, certo? Ele plantou boa semente, são os filhos do reino. Vem o inimigo, que é o diabo, e planta joio. E a Bíblia está sendo clara aqui para nós, dizendo que o campo é o mundo. O campo é o mundo. A ceifa é o fim dos tempos, né, o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Pronto. Jesus nos conta isso, e isso é muito bom, porque daí fica mais fácil para a gente, porque Jesus falou o que é. Quando Jesus não fala, tem pessoas que querem alegorizar. Nós não fazemos isso em Vila São José, tá? Nós não espiritualizamos as parábolas. Isso não pode ser feito. Todos vocês que são pregadores da palavra, nunca façam isso. Não espiritualizem cada figura de uma parábola. Isso não é correto, tá? Vamos lá. Bom, e aí nós estamos aqui, né, diante dessa parábola que foi explicada pelo Senhor Jesus, e agora eu quero dizer para você que é claro que fica mais fácil de entender o que aquele pessoal estava ouvindo, certo? Porque eles entendem as circunstâncias, talvez eles não consigam ligar a consumação do mundo, percebe? Que talvez eles não consigam fazer essa ligação. Os discípulos não conseguiram, os apóstolos não conseguiram fazer essa ligação entre a parábola e a consumação do mundo, a consumação dos séculos, entre a parábola e tirar pessoas do reino e colocar pessoas no reino para brilhar. Não conseguiram fazer isso. Jesus vem e explica. E aí a gente pode entender o que acontece ao nosso redor. Ao nosso redor tem joio e trigo. Eu não estou dizendo que em Vila São José tem joio e trigo, mas eu quero dizer aos irmãos, é assim: entre os discípulos tinha joio e trigo. Então a igreja, ela é formada de mistura, sim. Cabe a nós julgarmos? Aí a gente vai para o texto. Mas na igreja também temos uma comunidade mista, joio e trigo. Vamos lá. O reino dos céus é semelhante, verso 24 diz, propôs outra palavra dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem, não a pessoa, mas a essa figura completa que o Senhor Jesus está descrevendo aqui, não a figura do homem, mas aquilo que ele fez, daquilo que as pessoas que estavam com ele fizeram, tá bom? Do que o seu inimigo fez, e também do seu comportamento como a pessoa responsável por aquilo que iria acontecer no final, e que deveria ser bom, colher o trigo sem desperdiçá-lo, e também utilizar o joio para alguma coisa. É isso que a gente vai falar agora. Agora eu quero dizer a você o seguinte: o reino dos céus é semelhante ao homem. Meus irmãos, né, você que está me ouvindo aí, você já percebeu, pelos textos que a gente leu, que aqui não está falando do céu, né? Do céu, lá no céu. O reino dos céus não é lá no céu. Perceberam?
Se você não percebeu, depois eu vou tentar explicar isso ainda melhor. Mas, mais uma vez, tenho insistido desde o ano passado, ou talvez ano retrasado, o reino dos céus já está aqui. Isto daqui não é no céu, isto daqui é no mundo, irmãos. A parábola relata coisas que aconteceram no mundo. O reino dos céus ótimo, não lá no céu, é já. Em sua completude? De forma nenhuma, mas é agora. O reino dos céus já está aqui, e nós já estamos resplandecendo, nós já estamos sendo o sal da terra, nós estamos sendo luz nesse mundo. O reino já está aqui. Versos 24 e 25, só ler completamente. O que está acontecendo é neste mundo. E propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo. Opa, no céu vai ter inimigo? Peraí, continue. E semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Meus irmãos, no céu nós não teremos o inimigo semeando o joio no meio do trigo. Isso não é no céu que está acontecendo. Está acontecendo aqui. Quando que o reino chegou? Quando Cristo estabeleceu o seu reino. Então, Cristo estabelece seu reino, nós vivemos em seu reino. Cristo estabelece seu reino e nós vivemos para a glória do seu nome, no seu reino. Cristo estabelece o seu reino e rios de água viva fluem dos seus servos. É assim, meu irmão. O reino de Deus é instaurado aqui, nós testemunhamos de Cristo. O reino dos céus é instaurado e a gente fala de Jesus às pessoas. O reino dos céus é instaurado e a gente vai falando de Cristo através da nossa vida também. As pessoas precisam olhar para nós e enxergar Deus, porque o reino está aqui. Nós já vivemos no reino. Então é assim, meu irmão e minha irmã, no céu não tem inimigo colocando, semeando, plantando joio no meio do trigo. No céu não tem isso. É no mundo. É no mundo. Por isso que você vê tanta pessoa boa. Tanta pessoa boa. Sabe aquela ideia? Só falta se converter, sabe? Já viu isso aí alguma vez? Falta tudo, irmão. Se só se falta se converter, vai chegar um momento que vai diferenciar o joio do trigo. Eles vão crescendo, sabe? Mas chega uma hora que o joio faz isso e a cisânia faz isso. Eles vão se diferenciar. Cabe a mim e a você, vamos olhar para o texto, cabe a mim e a você cortar o joio em qualquer momento e deixar só o trigo? Vamos olhar para o texto. A ideia é: e quando a erva cresceu e frutificou, apareceu o joio. Então tem diferença. Eles, como eu estou falando para os irmãos, crescem juntos. No reino, está todo mundo aí, ó. Todo mundo. A igreja não é um reino também, tá? Deixa eu explicar outra coisa. A igreja não é um reino. A igreja faz parte do reino. A igreja não é o reino, faz parte do reino. Tem outras coisas nesse mundo onde tem reino de Deus. A igreja faz parte do reino, por isso que eu insisto, onde quer que eu chegue, como testemunha, como representante de Cristo, como um embaixador do Senhor Jesus, como um peregrino que está indo para o céu, como um homem que não é desse mundo, eu chego por causa de Jesus Cristo, Santo Espírito agindo em mim, e o Pai que um dia me justificou, o reino chegou. É assim. Então, olhando para o texto, existe diferença entre o joio e o trigo. E aí é que a gente vai começar a ver algumas coisas. A parábola já foi explicada, eu fiz isso de propósito, porque eu quero daqui partir já para a conclusão do capítulo. Então a parábola já foi explicada, o homem, o inimigo, a boa semente, boa semente, o trigo, o joio, tudo foi explicado, o campo, a ceifa,
tá? Já foi explicado lá, versos de 34 a 36, tá? Agora vamos ver o que está acontecendo aqui, porque é o seguinte: as pessoas que ouviram isso, elas entenderam. Puxa, então quer dizer que as parábolas de Cristo, elas ajudavam. Irmãos, as parábolas de Cristo, como qualquer parábola, contava alguma coisa que acontecia ali no cotidiano, podia contar, desculpa, alguma coisa que acontecia no cotidiano. Então é claro, então vamos imaginar, quando ele começa a falar de uma coisa como essa, imagine, os ricos proprietários de terra, eles poderiam estar ali ouvindo? Poderiam. Os camponeses livres, eles poderiam, em algum momento que Cristo estava falando, ouvir o que Cristo falava? Podia. Os escravos também podiam. Qualquer um desses, ouvindo, desculpa, rapidinho, a diferença entre escravos e camponeses livres é que o escravo podia ser vendido, o escravo podia, na lei romana, poderia ser açoitado e também até morto, tá? Essa é a diferença entre um camponês livre e um escravo ali no Império Romano. Então, vamos lá, olha só, qualquer um desses três grupos, proprietários de terra, estou falando só desse, mas tem mais, tá? Estou falando por causa do nosso texto. Camponeses livres ou escravos, qualquer um entenderia o que o Senhor Jesus está falando em relação a plantar, colher. Qualquer um entenderia. Muito bem. Além disso, irmãos, existia uma lei romana. Esta lei proibia qualquer um de plantar ervas venenosas do campo do vizinho. Olha só, essa lei existia no Império Romano. Então, é claro que eles estão entendendo o contexto aqui. A minha questão, quando as pessoas falam que as parábolas são para melhor entendimento, é se eles conseguem ligar a consumação dos séculos. É só isso. Só que eu creio que não conseguem. Eu creio que não conseguem. E aí eu vou até dizer uma outra coisa: cuidado com as parábolas, para a gente não formar uma doutrina com parábolas. Não se faz isso também, meu irmão. Tem que tomar cuidado. Parábola não é texto normativo. Parábola é parábola. Então, quando a gente quer uma norma para a igreja, a gente vai em busca dos textos normativos, tá? Então a gente tem que tomar cuidado. Texto normativo é, por exemplo, texto que fala sobre a salvação em Cristo Jesus. Todos os textos, esses textos são normativos. É uma norma, só por meio de Cristo é que chegamos no céu. Nesse caso, nós somos exclusivistas, por exemplo. Sem Jesus, não chegaremos ao Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso é um texto, quando Jesus fala isso, é um texto normativo. Parábola é parábola. Então a gente tem que tomar cuidado, tá? Mas vamos lá. Então, esses três grupos entendiam. Qualquer pessoa que soubesse da lei romana, que não podia plantar uma erva venenosa no campo do seu vizinho, também entendia. Então, como primeiros ouvintes, é claro que a história é familiar, sem nenhuma dúvida. E aí é claro que a gente fica contente. Mas aí é o seguinte: a gente precisa ir um pouco mais fundo. E eu quero, é claro, para você que não conhece a parábola, eu não posso, desculpa, para você que já conhece a parábola, eu tenho que contar a parábola essa noite. Essa noite não é um momento de nós estudarmos versículo a versículo, por exemplo. Eu não sei se o pastor Viana e os irmãos de sexta-feira já passaram por esse texto aqui, mas eu acho que eles estavam estudando Mateus, que eu não venho sexta-feira pela manhã por causa da escola, né? Mas se passarem, aí é diferente. Eles estão estudando versículo a versículo, e aí é diferente. Aqui, irmãos, eu tenho realmente que passar. E aí, é claro que sempre a gente vai estar aberto. Poxa, eu vi isso aqui no texto, o que significa? Escreve para a gente, ou espera isso tudo passar, para a gente poder se abraçar de novo, estarmos juntos e conversarmos um olhando no outro, tá? Vamos lá. Precisamos continuar, porque é o seguinte, né? Tinha lei que proibia. E no texto, né, tinha a lei que proibia plantar erva venenosa no campo do vizinho. Eu acho que isso aí não precisava nem de lei, mas lá tinha, vai fazer o quê? Foi justamente isto o que aconteceu. Mais uma vez, propôs outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas dormindo, os homens, né,
todos eles. Veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Em um determinado momento, né, o que acontece? O inimigo vai lá e faz isso que faz. Porém, quando o joio e o trigo vão crescendo, e aí, meus irmãos, que começa a coisa que é difícil para a gente. Por quê? Porque a gente quer resolver as coisas, não é? A gente quer resolver, e não é ruim a gente querer resolver as coisas, mas existem alguns aspectos na nossa vida e na vida da igreja que nós devemos esperar. É isso que nós devemos fazer: esperar. Passa um tempo e é perceptível o que aconteceu. O que fazer? Sabe? Começa a crescer. E o joio, que é a cisânia, né? Ele não consegue ficar ereto. As pessoas percebem. Eles começam a cair. E vai tendo diferença. Mas ainda não é a época da colheita. Aí é que está. Não está pronto ainda. Não é. E o que nós devemos fazer? Tirar o joio para que o trigo ele cresça mais saudável? Vamos olhar para o texto. Você que já conhece, me perdoe, mas eu quero ler o texto para quem não conhece. E você que conhece, eu quero te incentivar a cuidar até do joio. É isso que eu quero que você faça. Seja uma testemunha do Senhor Jesus ao ponto de amar o próximo de verdade. Se ele é trigo, ame, claro, é mais fácil. Se ele é joio, ame também, porque é joio. Ele, de alguma forma, vai glorificar o Senhor Deus. Mas o problema é que ele é joio. Ele já tem um problema a tratar com o Senhor, e você vai ver no final do texto. Agora ele vai ter que tratar problemas conosco também? Não, irmãos. Vamos cuidar deles e deixar que Deus julgue. Então, verso 26, e quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E aí os servos perceberam, e os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? A gente quer resolver as coisas. Vamos arrancar? Olha só a cabeça de homens inexperientes nesse caso. A gente arranca, a gente tira aquilo que está consumindo parte dos nutrientes do trigo, e ele vai crescer mais saudável. Ele, porém, o homem, né, que semeou a boa semente, lhes disse: não vai arrancar joio com trigo. E é isso que a gente tem que pensar. Meus irmãos, nós estamos arrancando todo o joio da nossa vida. Só tome cuidado. Existem algumas coisas que não cabem a nós. É só isso. Neil, como eu vou saber isso? Você é um crente que tem a palavra do Senhor para te guiar e o Santo Espírito para te levar a glorificar a Cristo. Então, confie nisso e espere. Algumas coisas não dependem de nós. A Bíblia está dizendo: ele, porém, lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. A gente não quer que isso aconteça. Então vamos imaginar assim. Vamos imaginar que aqui tenha um joio, né? Não estou falando de vocês não, tá? Tô falando que, vamos imaginar que aqui tenha joio. Aí eu, como o pastor zeloso, vou lá de qualquer forma e arranco aquele joio. Talvez eu machuque muito o trigo, e talvez aquilo não seja meu papel. Eu também não estou dizendo a você que, se as coisas estiverem claras na minha vida e na tua, a gente não arranque o joio. Não é isso. Eu só quero que a gente seja temperado, sabe? Temperança. A gente faz as coisas com equilíbrio, e em alguns momentos a gente tem que seguir o que Cristo está falando para nós. Não arranque o joio. Eu quero até dizer uma outra coisa. Quem sabe,
se esse coração não vira uma boa terra, ele passa a ser trigo. Eu não sou daqueles que creem que determinada coisa Deus fez para que as pessoas vão para o inferno. Eu creio no poder da palavra, irmãos. Quando eu digo que Ele me arrastou lá do bosque, eu digo convicto que eu sou um pecador que não queria Ele, mas eu creio no poder da palavra. Por meio da palavra plantamos boa semente e as coisas são transformadas. Santo Espírito transforma pessoas. É nisso que eu creio. Então, não arranque. E se for joio mesmo? Se for joio mesmo, não é papel nosso. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. É o que o Senhor está contando aqui para nós, na sua parábola. Deixai crescer ambos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio. Sabe por quê? Porque ele está acima. Ele está acima. Oh, perdão, o joio está abaixo. Perdão, eu confundi agora. Colhei primeiro o joio. Ele está abaixo. O trigo está aparecendo. Me confundi, me perdoa. O trigo está aparecendo. Então agora você pode ir lá por baixo e tirar o joio. Porque o trigo já aparece lá em cima. E você não vai arrancar o trigo junto. Agora sim, você vai lá e colhe o joio. Aí a Bíblia continua dizendo: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Um homem experiente agora, irmãos, ele podia perder tudo, tá? As duas plantas, elas crescem juntas. Ele podia perder tudo, mas um homem experiente diz: não arranque. Mas aí, depois da parábola explicada, porque aqui no meio nós temos mais duas parábolas, a parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento, tá? A gente vai direto para a ceifa. Por quê? Porque o Senhor Jesus explica, nós já lemos até o verso 39, ele explicando a parábola, só que a explicação da parábola não acaba no verso 39. Eu li até o verso 39 porque eu tenho um propósito essa noite. Outro pregador não faria o que eu fiz, e também não tem problema nenhum. Cada um de nós, a gente vai pregar da forma como que Deus colocou no nosso coração. No verso 40 diz assim: assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lança-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então vamos lá, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Espero que você tenha Cristo como seu Salvador. Se não tem, ouça. Agora, todos que têm o Senhor Jesus como Salvador, vamos aprender com Ele. O reino de Deus, Ele é aqui. Versos 31 e 32 diz assim, ó. É outra parábola, mas eu quis mostrar para os irmãos, tá? Outra parábola lhe propôs dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que o homem pegando nele semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e faz uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Tenho falado muito aos irmãos, o reino de Deus é como um grão de mostarda. Ele está em mistério. Ele ainda vai se transformar numa grande árvore, mas ele já está aqui. Perceba o seguinte: o reino dos céus não é lá no céu. De onde o joio é tirado? Você percebeu quando a gente leu o texto? Você percebeu que o joio é tirado? A Bíblia está falando assim, ó, verso 41: mandará o Filho do Homem e os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo. Então, peraí, não pode ser no céu. Após irmos para o céu, tanto faz se é milênio, se é depois do milênio, se são as pessoas gozando das bênçãos celestiais do Senhor Deus. Depois do céu não tem mais joio, meu irmão.
então as pessoas serão arrancadas do reino de Deus, que já está aqui. Por isso insisto com você isso: arrancado daqui. É isso que acontecerá com essas pessoas. Quando isso vai acontecer? Quando? Aí vamos lá. Cabe a nós? Não. Quando? Verso 40: assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Deixe que Deus julgue sobre a salvação. Então é assim: em relação à salvação, a gente não julga ninguém. É isso que a gente faz. Perdão, não é julgamento, é arrancar. A gente deixa que Deus arranque, é diferente. Julgar, a gente tem que julgar sim, porque tem alguns aí que gostam de dinheiro, ele não gosta de Cristo. Não vamos arrancá-los, vamos mudar, porque cada um tem seu Deus. O nosso Cristo não precisa do nosso dinheiro. Eu não preciso do seu dinheiro, você não precisa do meu. Nós somos prósperos. Lembra de hoje de manhã? Nós já somos prósperos. Então, é na consumação que vai decidir quem é salvo e quem não é. Isso quem faz é o Senhor nosso Deus. Aí você pode pensar, como eu disse agora há pouco, mas ele é tão bom, só falta se converter. É, meu irmão, mas não faz parte do reino. Com temor falo isso. Prego nessa igreja há muitos anos. Fui criança nessa igreja aqui também. Tive muitos amigos, irmãos em Cristo. Falo com temor. Será que todos os que passaram por Vila São José, será que todos aqueles que têm seus nomes arrolados como membros de Vila São José, aqueles que virão ser membros dessa igreja um dia, ou todos esses visitantes que estão conosco, será que ninguém é joio nesse meio? Ninguém foi joio nesse meio? Ninguém será joio? Os crentes, eles vão frutificar. Você tem dado fruto? Verso 26, eu falei que não ia falar, mas não aguento. E quando a erva cresceu, frutificou, e apareceu também o joio. Tem dado fruto? Olha para o ano passado, olha para 5 anos atrás, olha para... Você é diferente? Teu esposo tem dito que você é diferente, tua mulher, tua mãe, teu pai, teu filho, teus amigos, eles têm falado que você é diferente para a glória de Deus? O trigo frutifica. Então não adianta ter uma boa educação, não adianta. Não adianta ter um bom coração, não adianta. Nós temos que ter Cristo. Não faz parte do reino, ele será arrancado. A figura da fornalha, e só mais esse tópico, e falar dos justos que resplandecerão, e termino a mensagem. A figura da fornalha é comum para os ouvintes de Cristo e aterrorizantes para nós. É aterrorizante esta figura da fornalha, porque você percebeu que no verso 30, deixa eu ver, deixai crescer ambos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar. Você tem que pensar numa sociedade sem gás natural, sabe? Botijão de gás, essas coisas. Nós precisamos de combustível. Então a figura é comum para eles. Eles não têm dificuldade em entender isso daí. Mas eu te pergunto, será que eles ligaram a figura, quando eles ouviram a figura dessa fornalha, a isto daqui? Verso 42. E lançá-los-ão, depois que os anjos colherem os que causam escândalo e cometem iniquidade, lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Do que ele está falando? Do inferno. E para nós que nós não temos ideia do que é uma vida eterna sem Deus, nós não temos.
mas sabemos que ela pode acontecer, não conosco, não com servos de Deus, não com redimidos pelo sangue de Cristo, isso não, mas nós que não sabemos o que é viver uma eternidade longe de Deus, isso tem que ser aterrorizante. E todas as vezes que nós tivermos oportunidade, nós devemos falar de Jesus. Não devemos falar do inferno, falar de Jesus. Ah, mas é por causa do inferno? Não, é assim, aquela ideia daquele homem que disse: se eu for até a ti, porque estou fugindo do inferno, me lance lá. Gostei do homem que disse isso aí. É que eu não lembro quem foi, mas gostei. Se eu for até o Senhor, porque eu quero fugir do inferno, que o Senhor me lance lá. Na verdade, eu vou a Jesus por causa dele. Então a gente fala de Jesus, sempre. Falamos do inferno porque a gente ensina sobre o inferno, mas o nosso foco é a cruz de Cristo. E por isso eu te digo, é aterrorizante para nós, só que nós não precisamos passar por isso. Lembra? Vamos para o capítulo 27 de Mateus? Nós não precisamos passar por isso, porque no capítulo 27 de Mateus, verso 46, a Bíblia nos diz o quê? E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Meus irmãos, nenhum ser humano precisa passar por esse pranto e ranger de dentes, não precisa passar por isso, ser jogado na fornalha. Sabe por quê? Porque Cristo já passou isso por nós na cruz. Quando Cristo Jesus foi para a cruz, Deus o desamparou, ao ponto dele clamar a Deus, e depois deste clamor, ele pôde realmente morrer. Eu quero dizer a você, que não tem Jesus como seu Salvador, a Bíblia está falando sobre uma parábola, e é claro que quando a gente pega o contexto inteiro, que é a Bíblia inteira, a gente percebe que essa fornalha de fogo, que esse lugar onde há pranto e ranger de dentes, é um lugar longe de Deus, que nós chamamos de inferno. Nós sabemos disso. Você não precisa passar por isso. Cristo já passou por você, quando Ele derrama todo o seu sangue na cruz do Calvário, sofre toda a ira de Deus por mim e por você, e é desamparado pelo Senhor. Pranto e ranger de dentes é o desamparo do nosso Deus. Nós não temos ideia do que é isso. Mas juntos com esses que serão tirados, existiam aqueles que ficarão. E aí eu quero incentivar você a cada dia a frutificar, que você seja mais e mais um homem e uma mulher, servo do Senhor, que dê muito fruto, porque o joio não dá fruto e é lançado na fornalha. Ele serve de combustível, mas o trigo, ele serve de uma outra coisa. Verso 43, eu termino aqui. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Você um dia vai resplandecer. Sabe, eu olho, imagine, eu sou um privilegiado, porque eu sou um pastor, e vocês me veem, aí vocês não estão vendo os irmãos que estão me ajudando aqui na transmissão. Na verdade, eu chego por último aqui, sabia? Quando eu chego, todo mundo já chegou, porque eles trabalham antes de mim. Agora eu estou aqui, estão sentadinho aí, ó, olhando para mim, está querendo que a mensagem acabe logo. Brincadeira. Mas é assim, no reino dos céus não tem essa diferença aqui. No reino dos céus todos vão resplandecer como o sol. Só que você não vai fazer isso lá. Então deixa a tua luz brilhar amanhã. Não, desculpa, deixa a tua luz brilhar agora. Deixa a luz de Cristo que está na tua vida, seja já um astro, não como esses astros que nós temos visto, né, na mídia, mas como um astro do Senhor Jesus Cristo, um astro do nosso Deus Pai, um astro guiado pelo Deus que é Espírito e que habita em nós. Que Deus te abençoe. Nós vamos orar
pois eu quero só falar uma coisinha. Obrigado, meu Senhor, pela tua palavra. Eu agradeço porque o Senhor tem nos dado as escrituras, e eu agradeço ao Senhor Deus porque nós podemos aprender contigo. Que o Senhor nos use para a tua glória, que o Senhor nos faça resplandecer nesse mundo, que o Senhor também nos ajude a dar muitos frutos para a glória do teu nome. É que eu te peço em nome de Jesus, amém.